Olá, eu sou o Anderson do canal Teologia Puritana Explicada e, como tenho feito, temos tratado a respeito dessa obra grandiosa do Dr. Gel Bick e Mark Jones, que trata sobre doutrina para a vida, onde aqui vem trazer para nós doutrinas escritas pelos puritanos, né, que viveu no século 16, 17, 18, né? Aí pelo menos 3 gerações existiram. Então vamos lá. Hoje vamos tratar sobre os puritanos e os ofícios e estados de Cristo. Frase de John Owen. Pergunta: em que condição Jesus Cristo exerce esses ofícios de profeta, sacerdote e rei? Resposta: ele os exerceu em um estado de profunda humilhação na terra, mas agora em um estado glorioso de exaltação no céu. Quando ele exerce nessa condição. Um breve resumo do ensino dos puritanos sobre ofícios e estados de Cristo pode ser encontrado no Catecismo Menor de Westminster. A pergunta 23 indaga: ser encontrado que ofícios Cristo executa como nosso Redentor? A resposta é: como nosso Redentor, Cristo executa os ofícios de profeta, sacerdote e rei. Em seus estados, tanto de humilhação quanto de exaltação, essa resposta em particular parece relativamente simples, mas a implicação teológica é profunda. Na sequência, o Catecismo Menor descreve a obra de Cristo como profeta, sacerdote e rei. Pergunta 24 a 26. Antes de definir os estados da vida e obra de Cristo como mediador encarnado, pergunta 27 e 28, a saber, sua humilhação, desde o ventre de sua mãe até seu sepultamento no túmulo, e sua exaltação, principiando com sua ressurreição, ascensão e entronização à direita de Deus e prosseguindo até que retorne para julgar o mundo. O objetivo deste capítulo é oferecer uma rápida visão de ofícios e estados de Cristo no pensamento puritano. Conforme se verificará, a pessoa e obra de Cristo estão entrelaçadas como componentes essenciais da cristologia puritana. Aliás, essa maneira de ver a cristologia puritana mostra que há uma ligação orgânica entre a pessoa e a obra de Cristo. É impossível que se tenha uma sem a outra. O que se segue é uma breve abordagem sobre a pessoa de Cristo com base em sua perspectiva reformada, que os puritanos em grande parte acolheram, formularam confessionalmente e desenvolveram, e também uma visão introdutória dos ofícios de Cristo e seus estados de humilhação e exaltação. Vamos lá. A pessoa de Cristo. O Concílio de Nicéia, que aconteceu no ano 300, século III, depois de Cristo, em Constantinopla, afirmaram que Cristo é unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas. Esse mesmo Senhor Jesus Cristo, por nós, homens, e por nossa salvação, desceu do céu, foi feito carne pelo Espírito Santo e da Virgem Maria, e tornou-se homem. O Concílio de Calcedônia, no ano de 451, na verdade, né? século meados do século IV, né? Vamos lá. Afirmou ainda que Cristo é a única pessoa com duas naturezas. E só mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar. E só mesmo Cristo, Filho,
Senhor unigênito que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis. A distinção de natureza, de modo algum, é anulada pela união. Antes é preservada a propriedade de cada natureza, concorrendo para formar uma só pessoa e uma subsistência, não separado nem dividido em duas pessoas, mas um só, o mesmo Filho, o unigênito, Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo. A definição da Calcedônia oferece uma compreensão básica daquilo que o cristão deve afirmar acerca da pessoa de Jesus Cristo. Os estudiosos continuam debatendo se essa definição é mais antioquina ou mais alexandrina. Teólogos e historiadores da Igreja normalmente sustentam que a denominada escola antioquina enfatiza a distinção entre as duas naturezas, ao passo que os alexandrinos davam grande importância à unidade da pessoa, o Verbo divino ou Logos. Estudiosos sustentam tipicamente que a ênfase antioquina pode levar ao erro nestorianismo, que defende que Cristo tinha duas naturezas distintas, existia como duas pessoas distintas, ao passo que a ênfase alexandrina pode levar ao erro eutiquianismo, que nega a consubstancialidade de Cristo conosco como homem a fim de manter sua consubstancialidade com Deus. Essa análise talvez seja excessivamente simplista, uma vez que poucas pessoas se dedicaram a entender as várias nuances de Nestório. Aliás, durante seus últimos anos de vida como exilado, Nestório acreditava que o Concílio de Calcedônia havia vindicado sua posição. Nestório, veja as excelentes obras e tal. Certo. Conforme habilmente demonstrado por John Anthony McGurk, muitos entendiam que Nestório estava defendendo dois sujeitos, pessoas de Cristo, um homem e um Deus, e por isso denunciaram como se ele tivesse resgatado a antiga heresia de Paulo de Samosata, de que um homem chamado Jesus foi possuído pela divindade. Mas conforme McGurk destaca, claramente simpatiza com a cristologia de Cirilo. Nestório não quis dizer aquilo, mas essa era a maneira que um grande grupo o entendia, e isso se tornou para sempre sentido popular, mesmo que impreciso. Da heresia do nestorianismo, a doutrina de que um homem Jesus habitou na pessoa de Cristo lado a lado e ao mesmo tempo com o Verbo divino, a acusação de nestorianismo, seja lá o que se quer dizer com isso, é dirigida contra aqueles que insistem numa distinção radical entre as duas naturezas. Assim sendo, os reformados tiveram de enfrentar ataques frequentes desferidos contra a cristologia nestoriana, e os luteranos tiveram que enfrentar acusações de eutiquianismo. Quando voltamos a nossa atenção para os puritanos, em especial para os escritos de John Owen, ano 1600, fica a impressão de que suas ideias sobre a pessoa de Cristo são nestorianas. Ora, está claro que Owen não era partidário do erro comumente associado a Nestório, mas Owen e seus contemporâneos puritanos desejavam destacar a distinção entre essas duas naturezas de modo análogo, associado à questão de duas vontades. Owen postulava dois tipos de conhecimento. O Filho Eterno é onisciente, mas o Cristo encarnado, pelo menos em sua natureza humana, não é. A bem conhecida máxima, o finito não consegue conter o infinito. Percebe? Ou seja, Cristo Jesus, ao se reencarnar, ele se despiu de alguns dos seus atributos. Como ele fala, o finito não consegue conter o infinito, ou seja, aí ele cita aqui o exemplo desse atributo. O Filho Eterno é onisciente, mas o Cristo encarnado, não. Aqui, ó.
O Filho eterno é incidente, mas o Cristo encarnado, pelo menos em sua natureza humana, não. Natureza humana, certo? Vamos lá. Assim sendo, vamos ver aqui. Era um princípio fundamental da ortodoxia reformada e tinha o propósito de, entre outras coisas, proteger a integridade das duas naturezas de Cristo. Assim sendo, o Filho eterno, que é autotheos, Deus em si mesmo, é onisciente, mas em sua natureza humana desconhecia certos fatos. A união hipostática não significa que o Filho tenha um centro psicológico indiviso. Para os que entendem que o pessoal e o psicológico são sinônimos, a cristologia de Owen não será bem entendida e talvez não seja bem recebida. Mas o que a união hipostática quer dizer é que, embora existam duas naturezas, existe apenas uma pessoa. Esse conceito tem profundas implicações para a maneira que entendemos a cristologia puritana. Em particular, a insistência enfática em que a transição de Cristo no estado de humilhação para o de exaltação não foi aparente, mas real. Não apenas o corpo de Cristo, mas, por exemplo, seu conhecimento e poder se tornaram quantitativa e qualitativa diferente depois da ressurreição. Eita glória! Percebe? Segundo John Owen, quando Cristo ascende aos céus, quando Cristo é ressurreto, ele já é ressurreto com o corpo glorificado, portanto, na sua plenitude divina, né? No tocante a esses atributos que nós citamos aqui, ou seja, a partir daí o finito pôde conter o finito, o infinito pôde conter o infinito, com seu corpo glorificado, né? Isto é, falando apenas no que diz respeito à sua natureza humana, é isso que se distingue da cristologia reformada e puritana das demais tradições, como o catolicismo romano e luteranismo. Certo. Vamos lá. Vamos lá. A compreensão reformada sobre a pessoa de Cristo é essencial para a compreensão de seu ofício tríplice, exercido em seus estados de humilhação e exaltação. Como os reformados insistiam na integridade absoluta de cada uma das naturezas nas mesmas pessoas de Deus homem, o qual faz mediação de acordo com ambas as naturezas, fazendo cada um o que lhe é próprio. Há espaço para um desenvolvimento real da natureza humana de Cristo, sendo o profeta, sacerdote e rei da igreja. Os dons dados à natureza humana de Cristo aumentam em diferentes momentos de sua vida: batismo, ressurreição, entronização. Percebe? Então, é isso que ele fala. Os dons dados à natureza humana de Cristo aumentaram em diferentes momentos de sua vida, ou seja, no momento do batismo, no momento da ressurreição e no momento da entronização. Ou seja, aí ele exerce esses dons em sua plenitude. Profeta, como rei e como sacerdote. É o que nós vamos tratar agora a respeito desses três ofícios de Cristo. Deus abençoe. Deixa seu like nesse vídeo já.